A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe em Cristo as vossas vidas, as vossas famílias, vosso lar, seu ministério, sua saúde, enfim. Eu peço a bênção de Deus pela vida de todos. Quero dizer que estou orando por todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que têm ouvido as mensagens, por aqueles que também não estão ouvindo as mensagens. Quero dizer que estou orando por todos e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero ler uma palavra de Deus, eu quero trazer uma palavra rápida aqui da parte do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Glória a Deus. E vamos meditar rapidinho na palavra do Senhor. É muito importante, meus amados, nós sempre meditar, sempre ouvir a palavra de Deus. Ela faz um efeito extraordinário em nosso interior. Diz assim: é o anjo da igreja que está em Sardes escreve. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Em nome de que vive, estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Meus amados, nós sabemos que esta igreja que está em Sardes, Sardes é uma igreja da província romana, e os irmãos que moravam na cidade de Sardes, que estavam na cidade de Sardes, nós vemos uma mensagem sendo endereçada para eles da parte de Jesus. Nós lemos no capítulo 1 que Jesus notificou a seu anjo, e o anjo, ele trouxe a revelação para o seu servo chamado João, que estava exilado na ilha de Pátimos. Glória a Deus. São 7 mensagens para 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E eu quero aqui, meus amados irmãos, focar um pouco nesta carta endereçada ao anjo que está em Sardes, ao anjo da igreja. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, quando a Bíblia está dizendo que isto diz aquele que tem os 7 Espíritos, está dizendo que este que tem os 7 Espíritos, ele é completo, ele tem toda a plenitude de Deus, ele é o Filho de Deus, é aquele que tem a natureza completa de Deus, aleluia. E nós vemos aqui falando sobre 7, 7 significa a totalidade, a perfeição. Então aqui é o Filho de Deus se referindo ao anjo, ao pastor da igreja que está em Sardes. Aqui também ele diz que tem em suas mãos as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores da igreja, das igrejas da Ásia Menor, estão todos nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como todos os líderes, todos os pastores das igrejas estão nas mãos de Jesus, assim também estava naquele período os 7 pastores da igreja que estavam na Ásia. Glória a Deus. Meus amados, mas olha que coisa interessante. E é aqui que eu quero deixar o tema desta mensagem. Nome de que vive, porém morto. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela mostra então o primeiro ponto que eu quero falar aqui sobre esta igreja, é que a igreja de Sardes, eles têm nome de que vive, porém estão mortos. O que isto significa?
Isso significa que a igreja de Sardes, os irmãos da igreja de Sardes, o líder da igreja de Sardes, eles tinham nome. O nome, na verdade, significa a identidade deles. Nome de cristão, nome de servo de Deus, nome de filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Era isto, meus amados, que está se referindo à igreja de Sardes. Tem nome de que vive, tem nome de que tem o Espírito de Deus, tem nome de que tem uma vida espiritual, tem nome de que tem um relacionamento com Deus, tem nome de quem tem um profundo relacionamento com Cristo, com o Filho de Deus. Porém, a Bíblia Sagrada diz: mas estás morto. O que significa esta morte? Esta morte não é uma morte física, esta morte é uma morte espiritual. Jesus está olhando para a igreja de Sardes e para o anjo desta igreja, e está dizendo: olha, vocês têm nome de que vive, essa congregação tem nome de que vive, tem nome de quem está ativa no mundo espiritual, tem nome de quem eu estou agindo no mundo espiritual em favor desta igreja. Porém, eu não estou mais agindo, por quê? Porque vocês estão mortos. Aleluia, glória a Deus. Quem olha para a igreja de Sardes de um olhar humano, de um olhar físico, está olhando e dizendo: nossa, que igreja abençoada, que igreja bonita, os irmãos estão lá, os irmãos estão dentro da congregação, os irmãos estão buscando, os irmãos estão orando, que coisa linda, que coisa maravilhosa, aleluia. Mas quando Jesus ele olha para a igreja de Sardes, ele olha totalmente de uma forma diferente com que as pessoas estavam olhando, com que as pessoas estavam examinando a igreja de Sardes. No versículo 1, ele diz assim: olha o que diz a Bíblia Sagrada: tem nome de que vive e estás morto. É uma igreja que está morta, é uma igreja que não tem atividade espiritual, é uma igreja que não tem mais contato com Deus, é uma igreja que não tem mais vida com o Espírito Santo, é uma igreja que não tem mais unidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora escute aqui, olha o decorrer desta mensagem, no decorrer do texto, o qual acabamos de ler. No versículo 2 diz assim: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, além de dentro da igreja de Sardes já estarem mortos, ainda tinha pessoas que estavam vivas, mas o texto está dizendo que já estavam para morrer. Ou seja, estas pessoas já tinham sido contaminadas, essas pessoas já estavam em decadência espiritual, essas pessoas que estavam para morrer já estavam anêmicas, já estavam doentes, o pecado já tinha se instalado no coração destas pessoas. Agora, meus amados irmãos, era questão de tempo para que essas pessoas viessem a morrer, e Jesus aqui vai explicar o motivo que eles estavam em decadência, o motivo que eles estavam já se degradando, já estavam entrando no estágio de morte espiritual. Escute a palavra de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: por quê? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Veja aqui, meus amados irmãos, que estes que estavam vivos e agora doentes, prestes para uma morte espiritual, qual era o motivo? O que tinha causado este estágio? O que tinha causado essa decadência? O que tinha causado, meus queridos, esta enfermidade, esta lepra na vida da igreja de Sardes? Escute bem o que diz a palavra de Deus: eu não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, o que isto significa? O que significa obras imperfeitas? O que significa fazer as obras e estas obras serem analisadas por Jesus e Jesus achar estas obras imperfeitas? Em primeiro lugar, eu quero falar aqui que obra imperfeita significa fazer as obras de Deus de uma forma que a pessoa não tem
zelo no seu coração. Ou seja, ela não tem zelo. E o que é zelo? Zelo é um cuidado todo especial que a pessoa tem que ter ao realizar alguma obra para Deus. Aleluia. Então o primeiro ponto é: eles não estavam fazendo a obra de Deus, as obras de uma forma zelosa, de uma forma cuidadosa, de uma forma especial na presença do Pai. A Bíblia, ela continua dizendo também que uma obra imperfeita significa fazer a obra de Deus sem temor, fazer a obra de Deus sem temor. Ou seja, também nós podemos fazer um pouquinho mais de extensão e dizer que também é fazer a obra de Deus de uma forma relaxada, de uma forma preguiçosa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus, quando Ele quer realizar as suas obras aqui neste mundo, e Ele quer usar o ser humano para isso, este ser humano, ele recebe os atributos de Deus, ele recebe os dons de Deus, ele recebe a capacidade de Deus, ele recebe a unção de Deus, a autoridade de Deus, ele recebe a graça de Deus. E então, quando ele vai executar estas obras, ele tem que fazer esta obra com zelo, ele tem que fazer esta obra com prontidão, ele tem que fazer esta obra com amor, ele tem que fazer esta obra com dedicação. E quando ele não faz a obra de Deus com isto que eu acabei de falar, ele faz a obra sem zelo, ele faz a obra sem temor, ele faz a obra sem um amor no coração por fazer a obra do Senhor. E então esta obra feita por este alguém, ou por esta igreja, de uma forma relaxada, de uma forma sem temor, de uma forma sem zelo, esta obra sai imperfeita, esta obra sai incompleta. E Jesus está examinando a igreja de Sardes e está dizendo: olha, tem um povo aqui, tem uma partícula aqui que está prestes para morrer. Por quê? Porque estão fazendo obras imperfeitas. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Obras imperfeitas. E muitas das vezes essas obras não são realizadas pelo poder do Espírito de Deus. São obras humanas realizadas de forma equivocada. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para não ficar muito extenso, eu vou aqui correr um pouco na mensagem. A igreja de Sardes estava rotulada somente, um rótulo de igreja de Deus, um rótulo de igreja santa, um rótulo de igreja cheia do poder, um rótulo de igreja cheia do Espírito de Deus. Era somente rótulo. Por quê? Porque a maioria já estava morta e alguns estavam para morrer. Aleluia, glória a Deus. O anjo da igreja de Sardes não teve o cuidado de cuidar com as coisas de Deus de um modo zeloso, de um modo espiritual. Deixou Satanás tomar conta, deixou o diabo se enclausular no meio da igreja de Sardes e fazer com que as pessoas fizessem a obra de Deus de forma equivocada, de forma relaxada, de forma sem zelo, sem temor e sem amor. Escute uma coisa: quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer usar a sua igreja, Deus quer fazer uma obra perfeita, uma obra gloriosa, por intermédio da igreja aqui na terra, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, não pode fazer as obras de Deus de formas imperfeitas. Nós temos que atentar para o texto da palavra de Deus. Aqui não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando: achei as tuas obras imperfeitas diante do meu Pai. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos ter rótulos de igreja, nós não podemos ter placas de igreja, rótulos de crente e está morto. Nós temos que estar vivo na presença de Deus, nós temos que ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito de Deus, nós temos que ter comunhão com Cristo Jesus e temos que fazer a obra de Deus de forma perfeita, de forma gloriosa, que o coração de Deus venha a sentir o impacto destas obras e dizer: lá vai a minha igreja, lá vai meu servo, lá vai a minha serva, fazendo a minha obra de forma perfeita, de forma no meu espírito, de forma em conformidade com a minha palavra. Uramanda gamashandaramanda gamasharamagaia.
Uramagasuri Mikanda Gamashandaramanda Gamassura Mahai. Veja que Deus, Ele é zeloso. Deus, Ele é misericórdia sim, mas Ele analisa as coisas, meus amados, de uma forma justa. E a igreja de Sardes, e o pastor da igreja de Sardes, estava deixando estas coisas acontecerem na igreja. Oh, aleluia! Oh, glórias ao nome do Senhor! Agora escute, meus queridos irmãos, olha o que a Bíblia diz no versículo 3: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O conselho de Jesus, a palavra de Jesus para eles: olha, lembra-te. Eles haviam esquecido de como haviam começado na presença de Deus. Eles haviam esquecido do seu primeiro amor, do seu primeiro estágio. O primeiro estágio era uma vida com Deus, era uma vida espiritual. Eles esqueceram isto e começaram a fazer a obra de Deus de forma relaxada. Eu sei que esta é uma palavra dura, mas é isto que o texto está dizendo: obras imperfeitas, feitas de qualquer forma, feitas de qualquer maneira. Deus merece coisa boa, Deus merece o melhor, Deus merece obras perfeitas. Uramaya lamaya lamagashanda gamandara magasura magaya. Lembra-te, pois, do que tem recebido. Guarda-o, não deixe ir embora, guarda o que tem recebido e ouvido. E agora o texto diz: arrependa-te. Aleluia, oh glória a Deus. Veja o amor de Deus, veja o amor de Jesus dizendo: arrependa-te, porque ainda dá tempo. Arrependa-te, aleluia. Volte a praticar as obras íntegras, volte a praticar as obras perfeitas. Não faça a minha obra na carne, não faça a minha obra no pecado, faça a minha obra com plenitude, com santidade, com santificação e no Espírito. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Agora Jesus continua dizendo: se tu não te arrepender, escute. Olha a consequência de quando não há arrependimento. Se tu não te arrepender, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Escute, isso é um alerta da parte de Jesus para a minha e para a tua vida. Vamos fazer as obras de Deus com perfeição, ou seja, vamos deixar Deus nos usar, e vamos deixar Deus nos usar, e vamos andar em espírito, andar em amor, e fazer com zelo na presença de Deus. Urabanda gamachanda gamandara magashandara mahaya. Oh, glória a Deus. Agora olha aqui, meus irmãos, o que o texto vai dizer no versículo 4, diz assim: mas tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas. Versículo 5: e ao que vencer será vestido de vestes brancas, vírgula. Eu quero me ater aqui rapidamente para encerrar a mensagem. Veja, tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram. No mundo evangélico secular, existem pessoas que estão mortas, e existem pessoas que já estão doentes, no processo já para morrer espiritualmente, porque estão seguindo aqueles que estão mortos espirituais, e aí também estão praticando da mesma forma, e estão entrando nesse declínio, estão entrando nesta lepra, estão entrando nesta mortalidade espiritual. Agora escute uma coisa, a Bíblia Sagrada também está dizendo aqui, que aqueles que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes,
Eles andarão de branco, vestidos de vestes brancas, porquanto são dignos. E andarão com quem? Andarão com Cristo. Andarão com Jesus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora escute, ao que vencer. Ao que vencer, eu quero me ater aqui ao que vencer. Ao que vencer. Escute qual é a promessa. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. A promessa é esta: ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, lhe darei vestes brancas, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus santos anjos. Escute, esta é a promessa, uma promessa linda, uma promessa maravilhosa, uma promessa extraordinária. Agora preste atenção no começo do versículo 5, ao que vencer. Ao que vencer. E eu quero aqui falar rapidamente sobre o que ele está falando. Primeiro, o que ele quis dizer que nós temos que vencer? Em primeiro lugar, nós temos que vencer a nós mesmos. Ao que vencer a si mesmo. O que não amar a sua própria vida. Aqui é o primeiro ponto. Ao que vencer, o que vencer a si mesmo. O que não amar a si mesmo, o que não amar a sua própria vida, mas entregá-la integralmente, totalmente a Deus. Aquele que vencer a si mesmo, aquele que tiver a sua vida entregue em todos os parâmetros na presença de Deus, é isso que ele está dizendo aqui. O primeiro ponto é vencer a si mesmo. Ao que vencer, até o fim, continuar negando a si mesmo até o fim, aleluia, será vestido de vestes brancas. Em segundo ponto, o que mais ele quis dizer é sobre vencer. O que mais, nós temos que vencer. Nós temos que vencer também o mundo. Nós temos que vencer o sistema do mundo. Nós temos que vencer a moda do mundo. Nós temos que vencer a influência do sistema do mundo. Nós não podemos deixar nos levar, meus irmãos, naquilo que o mundo nos apresenta, naquilo que o sistema global nos apresenta, aquilo que o sistema do mundo, regido por forças contrárias, vem apresentar para a igreja, vem apresentar para o servo de Deus, para a serva de Deus. Nós temos que vencer o mundo, nós temos que vencer o sistema do mundo dia após dia. O mundo tenta sucumbir à igreja, tenta sugar a igreja de Deus, mas a igreja de Deus precisa vencer o mundo até o último instante, até o último minuto. Glória a Deus. E ao que vencer, no terceiro ponto, primeiro é vencer a si mesmo, segundo, vencer o sistema do mundo. Em terceiro lugar, o que mais temos que vencer para ser vestido com vestes brancas? Nós temos que vencer o pecado. O pecado é a única ferramenta do mal. É a única ferramenta que o diabo se utiliza para tentar destruir a nossa comunhão com Deus, para tentar destruir a nossa intimidade com Deus, para tentar fazer com que nós venhamos estar mortos espiritualmente. Escute isto, precisa vencer o pecado, nós precisamos vencer o pecado, e para vencer o pecado é somente uma vida contínua de oração e jejum. E para vencer o pecado é uma vida contínua de vigilância. E para vencer o pecado é uma vida contínua de entrega ao Espírito de Deus. Todo dia nós temos que dizer: Espírito, eu entrego os meus desejos, a minha vontade, os meus pensamentos a Ti. Guia a minha vida, oh glória a Deus. Paulo escreve aos Romanos dizendo: aquele que se inclina para as coisas do Espírito, cogita das coisas do Espírito. E quanto mais nos inclinarmos, mais vencemos o pecado. Precisamos vencer até o último dia da nossa vida. O que mais nós temos que vencer aqui, para ser vestido com veste branca, e o nosso nome nunca ser riscado do livro da vida, e fazer com que Jesus, Ele confesse o nosso nome diante do Pai e diante dos santos anjos. Escute, nós precisamos vencer a frieza espiritual.
Estamos vivendo numa época em que ser frio espiritual já virou moda. Não ter mais um avivamento, uma restauração dos princípios de Deus de forma verdadeira e íntegra, virou moda. Virou moda fazer show gospel, virou moda ser crente mundano, virou moda ter uma vida fria, uma vida anêmica espiritual. Agora, meus amados, aqueles que querem viver uma vida fervorosa no Espírito, aqueles que querem ter uma vida íntima com Deus, uma vida poderosa neste mundo, abaixo da unção, debaixo do poder, debaixo da glória de Deus, esse está tido como louco, está tido como exaltado, está tido como soberbo, está tido como quem quer se aparecer. Aleluia, porque virou moda agora, meus queridos, a pessoa se acostumar a viver no pecado, a pessoa se acostumar a ter uma vida dúbia, a pessoa se acostumar a ter uma vida fria. Não escute, Deus não gosta de frio, Deus não gosta de morno, aleluia. Deus quer que a minha e que a tua vida seja uma vida fervorosa na presença de Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Vamos vencer a frieza até o fim, igreja. Vamos vencer a frieza espiritual. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus queridos, em quinto lugar, para encerrar, o que mais nós temos que vencer? Para encerrar aqui esta mensagem rápida, nós temos que vencer as bandejas e os pratos que Satanás apresenta. Aqui é uma questão de resistência. Aqui é uma questão de domínio próprio do Espírito de Deus na nossa vida. Satanás sempre vai apresentar pratos e bandeja. Satanás sempre vai trazer ofertas para nós. E o que nós temos que fazer? Vencer essa tentação, vencer essa oferta, vencer este prato e ficar firme na posição e na presença de Deus. Aleluia. Temos que vencer estas coisas, porque se nós vencermos, o texto diz, e ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Para encerrar, versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus amados? Esta era a palavra de Deus que eu tinha para transmitir para o vosso coração. Que Deus continue falando em teu interior, que o Espírito de Deus continue trabalhando na tua vida por intermédio desta palavra. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. E que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus.